Palavra Bendita, com o pastor Gilberto Suzano. Uma mensagem bíblica de esperança para a edificação da família. Olá, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida e também a vida de toda a sua família. Que bom encontrar com você por aqui para o nosso momento do devocional da semana Palavra Bendita. A nossa reflexão de hoje é a segunda parte da série de estudos Uma Família à Prova de Tempestades. E se você ainda não ouviu a primeira parte dessa reflexão, eu convido você a acessá-la aqui no meu canal. E o tema da mensagem anterior é: a família deve estar alicerçada em Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 24 a 27, Jesus contou-nos acerca de duas casas que foram construídas por dois distintos construtores. Jesus disse que essas duas casas sofreram uma forte tempestade e foram atingidas também, inevitavelmente, pelas enchentes decorrentes dessas tempestades. Ocorreu que uma das casas caiu, mas a outra não caiu. Uma casa desabou, enquanto a outra resistiu. Essa narrativa de Jesus é uma analogia perfeita da situação em que vivem as famílias. Eu conheço famílias que têm sobrevivido às tempestades, onde as pessoas são felizes, se amam e desfrutam de um lar abençoado, a despeito das lutas que enfrentam, dos problemas que precisam lidar. Mas, infelizmente, eu também conheço famílias onde as pessoas têm vivido sufocadas em meio aos destroços de um lar destruído. E no exercício do ministério eu tenho convivido bem de perto com essas duas realidades. E como construir uma família capaz de sobreviver às intempéries da vida? Esta passagem nos ensina alguns princípios e o primeiro é que uma família resiste às tempestades quando ela está alicerçada em Deus. E foi sobre isso que nós pudemos refletir no devocional anterior. Hoje vamos aprender algo muito importante também, pois esta passagem ela é muito rica com ensinamentos realmente valiosos. Uma família resiste às tempestades quando há o esforço necessário de cada pessoa para a construção de um lar. Veja bem, por mais essencial que seja construir uma casa em um bom terreno, em um solo firme e não sobre a areia, há um fato inegável no que diz respeito à construção de uma casa. Isso diz respeito à mão de obra necessária. Você pode ter um bom terreno, mas se ninguém lançar mão da enxada, da pá, da colher e das demais ferramentas necessárias, esta casa jamais será construída. O que quero dizer é que uma casa não surge sozinha em um terreno. Não há registro algum de uma casa que tenha aparecido sem que alguém a tenha construído. Uma casa não surge por acaso. Exige trabalho, exige esforço e também muito empenho. E se olharmos na narrativa de Jesus, nós veremos que ambas as casas foram construídas com mão de obra humana. Houve a participação humana para que aquele projeto arquitetônico fosse uma realidade. É assim com toda casa que se constrói. A princípio é apenas um projeto, desenhado em um papel com diretrizes, com orientações, mas alguém teve que colocar a mão na massa e trabalhar duramente. Portanto, o esforço humano é fundamental para que uma planta deixe de ser um sonho e se torne uma realidade. Esse é um princípio estabelecido desde os tempos mais remotos de nossa história. Nem mesmo lá no Éden, um paraíso perfeito, não vemos registro algum de uma casa que tenha surgido da noite para o dia num passe tipo mágico. Nem mesmo Deus disse: haja casa, e uma casa então surgiu. A narrativa de Gênesis 1, 27 e 28, inclusive, nos mostra o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem.
À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Este é o estabelecimento do Deus Criador, do princípio do trabalho, da mão de obra humana e do esforço racional e intencional. Igualmente, seguindo este mesmo princípio da lei natural, se desejamos uma família linda e abençoada, um lar feliz e saudável, uma família forte o suficiente para resistir às grandes tempestades, aos grandes conflitos e dilemas da vida, se desejamos isso, nós precisamos nos esforçar e muito na edificação do nosso lar. É bem útil lembrarmos novamente o ensino do Salmo 127, quando o salmista escreveu que se o Senhor não for o alicerce para edificar o lar, em vão trabalham os que o edificam. Veja que, embora Deus deva ser o alicerce da nossa família, contudo, os trabalhadores desta obra é cada pessoa que faz parte da família. Embora jamais possamos ser bem-sucedidos em qualquer área da vida sem a ajuda de Deus, entretanto, não significa que estamos desobrigados a determinadas responsabilidades. É preciso das mãos humanas para a edificação de uma família. E Deus conta comigo, conta com você, conta com cada um de nós, envolvidos nesse projeto de construção de famílias fortes, famílias resistentes às tempestades. Esse é um princípio fundamental e imprescindível à vida familiar. Portanto, é preciso agir e trabalhar incansavelmente na construção diária de uma família forte e resistente às dificuldades da vida. Para nossa conclusão, eu pensei em algumas verdades que possam ser úteis e nos ajudarem na aplicação das lições que pudemos aprender hoje. E, em primeiro lugar, pensemos na seguinte verdade: uma família forte, abençoada e feliz não é uma questão de sorte nem obra do acaso. Veja bem, o sucesso no relacionamento familiar é fruto do esforço intencional de cada um que faz parte dessa família. É fruto do esforço do casal, ou seja, o esposo e a esposa precisam se esforçar para que essa família seja bem edificada, bem construída. É preciso também da ajuda indispensável dos filhos. Os filhos não estão isentos de trabalharem também na construção dessa família. E é preciso da colaboração de todos. Ninguém está isento, ninguém está dispensado. Nós não podemos fugir às nossas responsabilidades para com a nossa família. Não podemos criar amuletos como se o sucesso da nossa família dependesse da Bíblia aberta, por exemplo, no Salmo 91, como alguns insistem em acreditar nisso. Não podemos também ficar pensando que o sucesso da nossa família depende da oração forte de alguém pela nossa família. Não, essas ideias, além de absurdas, elas me parecem tentativas de fuga de nossas responsabilidades. Uma família exige esforço e esforço de todos. Uma segunda verdade para a nossa aplicação: toda família precisa de manutenção. Assim como em uma casa de alvenaria, com o tempo, todos os relacionamentos familiares, seja a relação conjugal do marido e a mulher, ou seja a relação pais e filhos, todos os relacionamentos no ambiente familiar, com o passar do tempo, ficam sempre no risco do desgaste e há então a possibilidade de deteriorarem e é preciso de manutenção. O segredo é fazer frequentemente uma avaliação das condições em que a família se encontra. Algumas perguntas podem nos ajudar a fazermos uma rápida avaliação da situação da nossa família. Por exemplo, uma pergunta muito importante: o quanto minha família sente prazer em estar reunida?
Tem famílias que simplesmente não sentem mais a alegria de estarem juntos. Uma outra pergunta: com que frequência conseguimos nos assentar à mesa para as refeições? Há famílias que simplesmente não sabem o que é sentar juntos ao redor da mesa para um momento de jantar, ou para um almoço, ou para um café da tarde. Uma terceira pergunta: o quanto somos carinhosos uns com os outros? Embora algumas vezes nós acabamos, por força temperamental, até deixemos escapulir uma palavra aqui, outra ali, uma expressão talvez indevida, mas, em geral, o quanto somos carinhosos uns com os outros? As respostas a essas perguntas podem nos oferecer um diagnóstico importante da situação de nossa família. Uma terceira verdade para a nossa reflexão e aplicação: construir uma família é trabalhoso, mas destruí-la pode ser mais fácil do que a gente imagine. Parece-me que pode se levar talvez até uns 6 meses para se levantar uma casa, para se construir uma casa de alvenaria, mas uma equipe de demolição é capaz de destruí-la em poucas horas ou até em poucos minutos. Construir uma família leva anos, leva tempo, são décadas de construção, mas para destruí-la num piscar de olhos, numa pequena falta de atenção, numa aventura impensada, e tudo pode desmoronar. E o que era uma linda família pode virar um monte de destroços, com pessoas feridas no corpo e na alma pelo resto da vida. A minha oração é que cada um de nós, cônjuges, pais e filhos, possamos nos esforçar ao máximo, construindo dia a dia a nossa família, diligentemente e com sabedoria. Provérbios já nos dizia que com sabedoria se edifica a casa, mas na tolice podemos derrubá-la com as próprias mãos. Então que possamos assim nos esforçar ao máximo para que, com a graça de Deus, tenhamos um lar forte, à prova de tempestades e que nunca venha a sofrer uma queda. Eu quero orar neste momento, juntamente com você que está participando conosco desse momento tão importante hoje do Palavra Bendita. Ore comigo neste momento, onde quer que você esteja. Senhor, eu te agradeço pela vida da minha família. Eu te agradeço pelo lar que o Senhor tem me dado. Eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos os construtores do nosso próprio lar, da nossa própria família, e nos dê sabedoria para que possamos assim construir a nossa família de acordo com a tua vontade. Nós temos nossas limitações, somos falhos, mas contamos com a tua graça para que possamos assim todo dia construirmos um lar que seja forte e resistente às tempestades da vida. Ajuda-nos, ajuda, Senhor, cada família que está participando desse momento junto com esta oração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê uma boa semana, um bom trabalho para você, você que estará estudando nesta semana, que Deus abençoe os seus estudos, que o Senhor guarde e proteja a nossa família, que o Senhor abençoe a cidade onde nós moramos. Deus o abençoe. Amém.